Aleluia, louvado seja Deus. Deus vivo e todo-poderoso, neste momento nós queremos a Tua presença aqui conosco, Senhor, no momento tão importante de lermos a Tua santa e gloriosa palavra. Queremos, Senhor, que abençoe a cada ouvinte, que esta palavra seja guardada no coração de cada um. Aleluia. Nós podemos dizer, como o salmista Davi diz na Bíblia Sagrada: escondi a Tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra Ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos ler, querido ouvinte. Vamos ler aqui a palavra de Deus que está escrita no livro de 2 João, capítulo 5, começando do versículo 1, que diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Aleluia. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Aleluia. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntou-lhe, pois: quem é este homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele dia, naquele lugar, haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Aleluia. Louvado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Meu querido rádio ouvinte, esta leitura é muito importante e muito interessante. Aleluia. Nós sabemos que Jesus Cristo, aleluia, Jesus Cristo, ele veio a este mundo com o objetivo de curar, salvar e libertar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Jesus chegou ali em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, que tinha um tanque chamado em hebreu Betesda. Foi no tanque de Betesda. O anjo mandado por Deus, todo ano tinha um dia que o anjo descia do céu e agitava aquela água naquele tanque. E enquanto o anjo agitava aquela água, o primeiro que ali descesse seria curado de quaisquer enfermidade que tivesse. A pessoa ficaria purificada totalmente daquela enfermidade.
ou daquelas enfermidades. Então, o que foi que aconteceu? Quando Jesus chegou ali, Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Antes que a palavra saia da nossa boca, Jesus Cristo já sabe que palavra nós vamos pronunciar. Aleluia! Então, quando Jesus chegou ali, ele viu aquele homem deitado, próximo ao tanque, e Jesus sabia que aquele homem seria impossível ele receber a cura naquele tanque, por conta de haver muitos coxos, aleijados, cegos ali para serem curados. E os parentes que iam com aqueles doentes, eles se responsabilizavam e se encarregavam de jogar aquela pessoa no tanque. Mas aquele homem não tinha ninguém. Ele ia por fé, pedia talvez por favor que alguém o levasse para aquele lugar. E quando Jesus Cristo, o príncipe da paz, o rei dos reis, o senhor dos senhores, médico dos médicos, chegou ali, ele olhou para aquele homem com aquele olhar lindo, lindo e maravilhoso de compaixão e amor e misericórdia e disse: queres ser curado? Ele disse: Senhor, não tem como, porque quando o anjo desce e agita as águas, desce outro antes de mim. Quando eu chego lá, ele já tem descido e não tem mais jeito para mim. Não tem quem me coloque no tanque, Senhor, para que eu receba a cura. E Jesus sabia que aquele homem morreria de velho e não conseguiria jamais ser curado. Alguém poderia pegar aquele homem e jogar no tanque, ajudá-lo, por amor. Mas cada pessoa tinha um doente na família. Sempre é assim. Aí Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. O homem imediatamente se levantou, pegou a cama como Jesus mandou, colocou nos ombros e foi embora. E enquanto aquele homem ia andando com aquela cama, era um trabalho, né? Significava uma coisa trabalhosa. E lá eles não faziam nada nesse dia. Então eles perguntaram: é sábado, não te é lícito levar a cama? Aí Jesus tinha operado aquele grande milagre e o homem disse: aquele homem que me curou, ele próprio me disse: toma a tua cama e anda. E o homem não largou a cama. Ele foi levando sua cama para casa. Aleluia. Glória a Deus. Aí outras pessoas perguntam: mas por que ele levou a cama? Ele não precisava mais. Aí era tipo uma maca, aquela cama. E ele nem precisava mais daquela cama. Mas você sabe por quê, meu querido ouvinte? É para que ele nunca esquecesse do grande e maravilhoso milagre que Deus operou na sua vida. Tem pessoas que recebem o bem, recebem o benefício das mãos do Senhor e não sabem reconhecer. Recebem às vezes um benefício da mão de alguém que é usado por Deus para abençoar e nem extrair. Esquece. O sofrimento passou, o tempo de cantar chegou, mas aí esquece dos benefícios que recebeu, da cura divina. Aleluia. E por isso Jesus diz: pega a tua cama e anda. Ele fez. Jesus permitiu que ele levasse a cama. Não foi para outra coisa. Foi para que ele não esquecesse do grande milagre que Deus operou na sua vida através de Jesus Cristo, nosso Salvador. E o homem levou a cama. Ele levou a cama para estar sempre se lembrando. Quando a gente recebe o milagre das mãos do Senhor, a gente sempre se lembra. A gente lembra. Eu, a irmã Cícera Tenório, recebi uma cura sobrenatural, uma cura divina das mãos do Senhor. Era uma enfermidade que era mortal, mas o Senhor Jesus me curou. Eu clamei, fiz como aquela mulher do fluxo de sangue, clamei ao Senhor por socorro e misericórdia. E Ele me curou para a glória do seu santo nome. E até hoje eu não esqueci. Não tem como esquecer. Vai, não vai, eu estou sempre agradecendo na vista de alguém, ou agradecendo ao meu Deus, e contando o grande
milagre que Ele operou na minha vida. Milagre que só Jesus pode. Nós sabemos que quando uma pessoa está no leito de dor, no hospital, que os médicos aplicam todos os recursos da medicina e cada vez vai a pior. Os médicos chamam os parentes daquela pessoa, daquele paciente, e dizem, olha, leva para casa, porque todos os recursos da medicina já aplicamos nesse paciente, mas ele não responde. Ele não está melhorando, está cada vez ficando mais debilitado. E por isso não adianta vocês estarem gastando com ele aqui, gastando também o tempo, e ele não está respondendo nada de melhora no seu corpo. A enfermidade está cada vez se agravando. Então leva para casa, porque agora só Jesus. Aí o que foi que aconteceu? O que acontece com muitos? As pessoas com o coração apertado levam seu parente para casa para morrer. Mas quando o enfermo ou um dos parentes ou uns dos familiares clamam ao Senhor por misericórdia, por cura divina, com fé, sem dúvidas, porque Deus não trabalha onde há dúvidas. Ele trabalha onde há convicção, onde há plena certeza que Ele faz e que Ele pode. Aí quando a confiança está só em Deus, só em Jesus, a confiança não está mais no dinheiro, a confiança não está mais nos médicos da família, a confiança não está mais em nenhum medicamento. Agora só Jesus. Aí quando todos focam assim, principalmente o enfermo, aí Jesus Cristo, Ele se levanta do trono para agir. E aí Ele repreende a morte, Ele repreende a enfermidade, só para dar vitória ao que confia no seu nome. Você que está enferma, minha querida irmã, minha querida amiga, você, meu irmão, meu amigo, toca em Jesus pela fé. Assim como fez aquela mulher do fluxo de sangue, que ela só gastava seu dinheiro, era rica, tinha bens, mas gastou tudo que tinha. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, mas tudo aquilo era paliativo. Ela ia cada vez se debilitando mais. Mas a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então aquela mulher ouviu alguém dizer que Jesus de Nazaré, Ele estava curando os enfermos de qualquer enfermidade. E um belo dia ela ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. O que foi que ela fez? Ela disse, meu Deus, eu não tenho mais solução, eu estou enfraquecida, perdendo sangue todo dia. Há 12 anos eu já estou quase sem vida. E agora? Agora só Jesus. Mesmo porque todos estão dizendo que Ele cura, Ele opera, Ele faz coisas que é impossível para o homem fazer. Então eu vou tocar nas suas vestes. Eu tenho certeza, meu Deus, que se eu apenas tocar nas vestes dEle, eu sararei deste mal. E aí a multidão vinha acompanhando Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão, porque naquela multidão era uma multidão dividida. Todos juntinhos, porém, uns iam para adorar ao Filho de Deus, outros iam para ouvir a palavra de Deus, outros para ouvir o que fala a respeito da vida após túmulo, outros iam apenas para que recebessem multiplicação de pães, até mesmo para a cura divina, outros iam para serem prósperos. Era assim, é como hoje. Hoje em dia, muitos são servos de Deus, buscando a graça de Deus na vida, certeza dos pecados perdoados, purificação, santificação no corpo, na alma e no espírito. Mas muitos só vão para receber chave de carro, para receber chave de casa nova, para receber portas abertas disso ou daquilo, e outros para receber ganhar marido, outros para ganhar esposa, e assim sucessivamente.
Aquele mesmo povo que seguia a Jesus antes, não tem quase diferença. É a mesma coisa. Então vamos servir ao Senhor com sinceridade na alma, buscando ao Senhor com sede de ir para o céu, com sede de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então aquela mulher foi fraquinha, pálida, quase sem vida, mas ela se esforçou. A fé ela pôs em ação. Fazia isso, sai daí que tu é imunda, mulher. Ela era considerada imunda por causa da enfermidade. Outros olhavam com olhares atravessados. O povo que estava perto não deixava ela se aproximar, mas a tua vitória está, o segredo da tua vitória está em persistir e não desistir. Então aquela mulher foi se aproximando, eu creio que ela até caía e se levantava e saía correndo sem poder, muito frágil, mas chegou um momento que ela conseguiu tocar nas vestes do Filho de Deus. Quando ela fez isso, ela sentiu imediatamente que tinha recebido a cura divina. E no que ela recebeu a cura divina, Jesus Cristo também sentiu que saiu virtude dele. Aí ele começou a olhar em volta e perguntar: quem me tocou? Quem foi que tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? E ali um dos seus discípulos disse: mestre, a multidão te aperta, mestre. Olha quanta gente. E tu perguntas: quem me tocou? Mestre. Aí Jesus disse: eu pergunto quem me tocou, porque alguém me tocou de forma diferente. Então eu quero saber quem me tocou. A mulher já estava toda muito feliz, a ponto de pular e gritar de alegria, de felicidade. Aí ela disse: eu não tenho saída, eu vou ter que confessar. E Jesus dizia: quem foi? Quem me tocou? Aí ela disse: Senhor, foi eu, Senhor, quem te tocou? Foi eu. Eu estava com essa enfermidade. Aí começou a contar tudo que estava acontecendo na vida dela. E no que ela contou, temendo e tremendo, a Bíblia diz. Então Jesus Cristo olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre deste teu mal. Glória a Deus, que maravilha. A mulher recebeu a cura divina, já tinha recebido, aí recebeu a confirmação e recebeu também o perdão dos seus pecados. Aleluia, e ficou feliz da vida. Com certeza ela passou a servir a Jesus também nesta maravilhosa caminhada. Aleluia. E o que aconteceu com aquele paralítico? Ele já está, voltando para a leitura que lemos, né? O assunto da leitura lida. Aquele paralítico já havia enfermo há 38 anos, gente. Não era fácil. Aquele homem já estava com a idade já avançando. E nada de receber a cura, porque não tinha como. Naquele tempo já tinham pessoas de coração endurecido, como hoje. Naquele tempo poderia alguém dizer: gente, eu vou ter misericórdia desse coitado, deste homem. Olha, ele está aqui todo ano, mas ele nunca conseguiu nem vai conseguir sem a ajuda de alguém. Então eu vou ajudá-lo. Mas sabe por que foi que ninguém fez isso? Porque era para acontecer um milagre operado na vida daquele homem pelo próprio Jesus. Aleluia. Pelo próprio médico dos médicos, Jesus o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu querido ouvinte, guarda bem esta palavra no teu coração. Não deixa a tua mente ser desocupada. A respeito da palavra de Deus, é claro. Então, guarda bem esta palavra na tua mente e no teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço ao meu Deus. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra que foi lida, também pelas palavras que colocaste na nossa boca, Pai. Tu és glorioso e maravilhoso. Graças a ti. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.